Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos iniciando através dessa transmissão IPAGEC Santo Aleixo, através das mídias sociais, um estudo bíblico que nós na igreja chamamos de estudo de doutrinário, é o estudo doutrinário da igreja. E por conta da pandemia, e como já tenho falado de algumas vezes, a necessidade de nós estarmos fazendo este vídeo é porque alguns irmãos, ou a grande maioria dos irmãos, são idosos da igreja, então eles precisam acompanhar os estudos e por enquanto ainda não está sendo possível eles comparecerem à igreja para participar do culto. Nós fazemos os vídeos e colocamos nas redes sociais, e a partir de agora você está conectado através dessa transmissão a fim de que estudemos juntos uma porção da palavra de Deus, tá bom? Esta igreja é a Igreja Assembleia de Jesus Cristo, Congregação Santo Aleixo. O pastor que dirige a igreja é o pastor José Barbosa, junto com a sua esposa, a missionária Barbosa. E nós cooperamos com ele, eu e minha esposa, eu, pastor Márcio, minha esposa, a missionária Rosália. Então, agora eu quero convidar você para fazer oração, pedir a direção a Deus deste momento, e eu convido você para orar comigo. Pai querido e maravilhoso, Deus Todo-Poderoso e Eterno Pai que estás no céu, eu quero, Senhor, nesse momento, te louvar por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos permite estar diante da Tua presença para estudarmos a Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo seja aquele que venha nos ajudar, a nos dar sabedoria, a nos dar entendimento, a fim de que tudo que nós fizermos aqui, falarmos, possa ser que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através desta palavra, desta mensagem. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo. Amados, hoje eu quero falar de um assunto muito especial, algo que muitas vezes as pessoas têm levado de maneira banal, não são todos, mas alguns, sobre a necessidade, eu quero falar, de nós sermos cheios do Espírito Santo. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo ou cheia do Espírito Santo. Eu também quero ser cheio do Espírito Santo. Acontece que nós estamos vendo tanta coisa acontecendo aí, dado ao nome Espírito Santo, atitudes, falas, comportamentos, pseudos revelações, tanta coisa, e nós vamos caminhar um pouquinho sobre este tema aqui. O que é necessário? O que é preciso para que eu seja um cristão cheio do Espírito Santo, uma pessoa cheia do Espírito Santo? E eu escolhi um texto muito simples. A afirmação que ele faz é simples, mas quando a gente começa a ler esse contexto, nós vamos perceber exatamente por que o apóstolo Paulo disse isso. Então eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia a partir de agora, no texto de Efésios, no capítulo de número 5, tá? E nós vamos ler a partir do versículo 18. Eu quero ler com vocês até o versículo Efésios, capítulo 5, a partir do 1º até o 18, ok? Já abriram? Já pegou a Bíblia? Evidentemente, quando você está conectado conosco, através desse vídeo, você certamente tem uma Bíblia, ou tem um celular próximo a você, onde você pode acompanhar. Então vamos lá, repetindo, Efésios capítulo 5, versículo de 1 até o 18. O texto diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza e avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem povoices, nem chocarrices, que não se convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto,
não sejais seus companheiros, porque noutro tempo éramos trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede, prudentemente como andeis, não como nércios, mas como sábios, remindo um tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Glória seja dada ao nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos esse texto, meus amados, o apóstolo Paulo, ele tinha esse desejo enorme de doutrinar a igreja, as cartas que ele escreve, tanto a igrejas. Quando digo igrejas, às vezes ele escrevia ao povoado, à região onde ele já passara, onde ele já teve acesso, onde ele já tinha passado. E às vezes essas cartas também são endereçadas a pessoas. Um exemplo, a Timóteo. A carta a Timóteo, ou as duas cartas que são escritas a Timóteo. Evidentemente que quando você lê esse texto, é muito comum as pessoas querem ler apenas o versículo 18. E a parte B, claro. Enchei-vos do Espírito. Todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo. Todo mundo quer ser instrumento de Deus, a fim de que outras pessoas possam ser alcançadas por este poder do Espírito Santo. Mas tem muita gente desconhecendo o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele esteve desde a criação. Quando a gente abre o livro de Gênesis, que fala da criação, você vai perceber que está escrito lá: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A Trindade estava atuando na criação do homem, na criação dos seres viventes. A Bíblia diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo é a pessoa de Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Nosso Deus, ele se revela, ou ele se revelou durante toda a história da humanidade através de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus não é um terceiro, esse Espírito Santo, ele não é um terceiro Deus. Muito pelo contrário, a essência de Deus, ela trabalha nessas três pessoas. O Pai envia o Filho, que morre na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado, e o Espírito Santo, após a ascensão de Cristo, passa a ser o próprio Deus morando em nossa vida. Todo salvo em Cristo Jesus entregou sua vida para Cristo, tomou uma decisão de querer Jesus na vida. A partir daquele instante você é selado com o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir o nome: Espírito Santo de Deus. Todas as vezes ao você ler a Bíblia e quando se trata do Espírito Santo, você vai ver que está escrito com a letra maiúscula. E letra maiúscula se escreve em nome de pessoas. Então o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa, pastor? Sim, ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. Se não fosse uma pessoa, não estaria escrito assim: entristecer o Espírito Santo.
Ele é uma pessoa, ele tem ciúme de nós. Claro que o ciúme aqui é um ciúme bom. Então, conversar com o Espírito Santo é algo precioso. Desejar o Espírito Santo na vida é algo precioso. Esse selo do Espírito Santo é a própria presença de Deus na nossa vida. Mas, quando você abre a Bíblia em Jó, no livro de Joel, no capítulo 2, você vai ver que vai haver uma promessa de um derramar sobre a humanidade. E essa promessa foi falada por Jesus Cristo ao longo do seu ministério. Depois que Jesus subiu aos céus, ascendeu até Deus, antes de ir, ele prometeu o Consolador. O Espírito Santo seria derramado de maneira plena sobre as pessoas. Por que plena, pastor? Porque antes, todos aqueles que tiveram a oportunidade de receber o Espírito Santo era para um propósito eficaz, e depois o Espírito ele não permanecia na vida da pessoa. Não mantinha-se constantemente na vida da pessoa. A construção do tabernáculo, aqueles que não tinham conhecimento de como realizar o material da época, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo a fazer tal coisa. O Espírito Santo vinha sobre eles e eles tomavam essas atitudes. Os profetas recebiam a revelação de Deus através do Espírito Santo de Deus. Sansão, em meio àquelas colunas que ele precisou derramar, ele pediu novamente. Quantas vezes nós lemos no Antigo Testamento de pessoas que receberam o Espírito de Deus e tomaram atitudes e cometeram e fizeram ações sobrenaturais. O Espírito Santo ele caminhou durante toda a história da humanidade através daqueles que Deus escolheu, Deus chamou, Deus capacitou e permitiu que esse Espírito Santo tornasse ele pessoas diferentes das outras. Era limitado, o Espírito vinha, capacitava a pessoa para aquela função e depois se retirava. Mas a morte de Cristo na cruz do Calvário permitiu a possibilidade desse Espírito Santo ser derramado de maneira plena. Ele subiu aos céus, Jesus, ao terceiro dia depois de sua morte. E depois disso ele enviou o Consolador, Atos capítulo 2. É a descrição de como Deus enviou o Espírito Santo sobre a vida dos seres humanos, que ali estavam reunidos temente a Ele. E após esse momento, pessoas como, por exemplo, Pedro, que antes, para muitos, seria uma pessoa que não teria a capacidade de falar como falou, porque o próprio Jesus repreendeu ele algumas vezes. Mas quando a pessoa tem a experiência do Espírito Santo, ele age diferente, ele toma decisões diferentes. Isso quando ele permite que essa ação do Espírito seja constante na sua vida. A leitura que nós acabamos de fazer deixa claro sobre este amor, sobre a necessidade de o apóstolo Paulo começar o versículo 1 do capítulo 5, dizendo que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor. Bom, todo mundo quer ser cheio do Espírito Santo, mas lendo o versículo 1 do capítulo 5, nós vamos ver qual é a necessidade que o apóstolo Paulo aponta. Eu vou caminhar em outros textos também, mas eu quero antes fazer um pequeno comentário sobre esses versículos que nós acabamos de ler como texto básico. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Olha aí, o Deus que permitiu que o seu Filho fosse sacrificado, a fim de que aquele sacrifício fosse uma forma de ofertar a Deus pela remissão dos pecados de toda a humanidade, quando este ser humano entrega a sua vida a Cristo. Porém, o apóstolo deixa claro que, para que sejamos cheios do Espírito Santo, não é apenas não se embriagar
com vinho onde há contendas. Mas antecede uma vida, por exemplo, a partir do versículo 13 ele diz: mas a prostituição e toda impureza e toda avareza, e ainda se nomeie dentre vós como convém a santos. Nem torpezas, tudo isso é uma forma dele demonstrar que são coisas que não poderão acontecer ou não devem acontecer, ou pelo menos a pessoa deve se manter em posição de dizer: eu não quero isso para mim. Nem torpezas, nem chocarrices. Não convém mais aos santos. Devemos estar diante de Deus com ações de graças. Porque o avarento, ele começa aqui a colocar tipos de atitudes que denuncia que a vida não tem uma experiência com Deus. Porque quem tem experiência com Deus, o próprio Espírito Santo, que já habita, mas que vai trabalhar para fazer com que a vida passe a ser transformada, muitas pessoas não permitem, porque vem a avareza, porque vem a idolatria, porque vem o pecado na mente, que vem o desejo novamente de voltar a fazer as coisas antigas. E o Espírito Santo é seu amigo, ele vai lhe ajudar cada dia. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque certamente quanto a isso, vem a ira de Deus. E ser cheio do Espírito Santo, evidentemente que os versículos que eu li anteriormente, até chegar no versículo 18, em cheios do Espírito Santo de Deus, o próprio Deus demonstra que, por exemplo, no versículo 9 está escrito assim: porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade. Se você aplicar, se eu aplicar, se a Igreja de Cristo aplicar essas três coisas como meios pelos quais a Igreja vai caminhar e dar frutos, e ele coloca aqui resumidamente bondade, justiça e verdade. Meus amados, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Sinceramente, quando você começa a se debruçar a estudar a Bíblia, quando você começa a orar mais, quando você começa a fazer mais, tomar mais atitudes parecidas com a que Cristo tomou, falar coisas como Cristo falou, você já percebeu quantas coisas boas nós atraímos para nós? Muito bem. Então vou voltar a perguntar: você quer ser cheio do Espírito Santo? E eu vou te colocar aqui pelo menos 7 coisas que seriam necessárias. Evidentemente que há mais coisas, mas eu quero colocar para vocês. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu queria colocar para você, primeiro, que algumas pessoas ensinam que ser cheio do Espírito Santo é quando a pessoa está pulando, que a pessoa está fazendo coisas, às vezes sim, sobrenatural, mas às vezes sobrenatural dado pelo Espírito Santo. E como eu disse no início, quantas coisas têm acontecido dentro do seio da igreja e que se aplica, que foi o Espírito Santo que disse, que falou, que mandou, e algumas vezes não é. Eu conheço histórias de casamentos que acabaram por causa de pessoas que disseram que era para fazer de um jeito que o Espírito Santo estava mandando fazer, ou falar, ou tomar atitudes. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida porque nós não consultamos o Espírito Santo, não permitindo que esse Espírito Santo que nos adverte, que nos fala, ele venha fazer com que nós tomemos as decisões certas. É muito sério isso. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Bom, essa é a primeira coisa. Desejar. Jamais você se tornará uma pessoa cheia do Espírito Santo se você não desejar. Você precisa desejar. É preciso haver uma comunhão profunda com o Espírito Santo. Um desejo de ter essa comunhão. Quando os apóstolos, os discípulos ali estavam no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos,
eles estavam todos reunidos esperando exatamente a promessa. Havia uma promessa, havia uma certeza. A atitude deles de estarem reunidos estava sendo mediante uma promessa que havia sido feita pelo próprio Jesus Cristo, para que eles ficassem em Jerusalém, porque do alto seriam revestidos de poder. Oh, glória a Deus! Esse revestimento de poder é o derramar de maneira plena, abundante. Tá? Como é que eu poderia exemplificar isso? Uma coisa é você chegar na beira de um rio, ou melhor, de um lago, e você perceber que existe muita água lá, mas você percebe os limites, né, que estão ali. Outra coisa é você chegar em frente a um mar, muita água. Uma coisa é você tomar banho, que aqui no Nordeste a gente chama de banho de cuia, é pegar a caneca com água e tomar um banho. Outra coisa é você entrar debaixo de um chuveiro com muita água caindo. É exatamente isso. Ser cheio é permitir, é entrar na dimensão, é permitir que esse Espírito Santo seja derramado na sua vida, para que você seja cheio, para que você seja cheia e passe a tomar atitudes do fruto do Espírito. Bondade, mansidão, temperança. Ser cheio do Espírito Santo caminha por essas coisas. É por isso que esse capítulo 5 de Efésios, ele é muito forte para falar sobre esse assunto. Se você vai continuar lendo ele, capítulo 5, todinho, você vai ver o quanto isso vai lhe falar a respeito dessa necessidade. Amados, os discípulos estavam ali reunidos, então eles desejavam. Então que você, que está me assistindo agora, deseje ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso tomar uma atitude também. Elas vão caminhar juntos, porque andarão de paralelos. Eu desejo, mas eu desejo. O que depois da minha decisão de querer, eu devo fazer? Eu devo me humilhar-se, eu devo esvaziar-se. Quanta prepotência, quantas pessoas se dizendo que são conhecedores, sábios, entendidos em alguns assuntos. Quantas pessoas estão dizendo, por exemplo, que é autossuficiente, que não precisa de ninguém. Elas não vão usar essa palavra autossuficiente, mas elas vão agir de tal forma que não preciso da ajuda do irmão, da irmã, do pastor, de uma pessoa. Todos nós somos carentes de ajuda em alguma área da nossa vida. E quando a gente fala de Deus, tá? Esse esvaziamento, ele tem sinônimo de humilhar-se na presença de Deus. Quando eu decido me esvaziar, eu vou fazer exatamente o que Paulo apresentou nos textos que vieram antes aqui, é esvaziar o coração do pecado. Senhor, eu não aceito. Aquilo vem à mente para querer fazer, para querer falar, para querer tomar atitude que sabemos que é pecado. Então você toma decisão porque você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. E sua vida é a casa onde Deus quer habitar através do Espírito Santo. Só que, como eu disse no início, ele é ciumento. Então, se você começa a permitir que o pecado entre nessa casa que é a sua vida, o Espírito Santo ele não vai permanecer ali. Porque esta casa já foi comprada por sangue de Jesus através da cruz do Calvário, a sua vida. Mas quem toma a decisão de permitir que o pecado entre na sua vida é você também. Você sabe disso. Quantas vezes sua consciência lhe aponta que, e isso aí, em outras palavras, é também uma permissividade de Deus, da ação do Espírito Santo lhe falar que o seu erro, que aquilo que está sendo falado é o Espírito Santo para evitar que o erro possa ser cometido. Nós precisamos entender que em João capítulo 4, versículo 14, Jesus disse àquela mulher samaritana, e é isso que nós precisamos aprender: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E o que é que tem a ver isso com ser cheio do Espírito Santo? Ah, meu amigo,
Água é símbolo do Espírito Santo na Bíblia. E a fonte desta água é o próprio Jesus. Mas ele nos faz e nos torna pessoas também, sendo fontes também desse Espírito ou dessa bondade, dessas ações, de coisas boas, sair também de nós. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Uma outra coisa, uma outra atitude também para que você possa ser cheio ou cheia do Espírito Santo é permitir que de maneira diariamente, trabalhar os pensamentos. Permitir que haja renovação do seu conhecimento a respeito de Deus, com uma comunhão, como algo que você precisa estar sempre se relacionando com Ele. Olha, sabe o que está escrito em Romanos, no capítulo 12, versículo 2? O texto diz assim: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Permita que sua mente seja renovada com o Espírito Santo. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que desejar. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me humilhar diante de Deus, dizendo: Senhor, eu preciso, eu quero. Faça isso. Permita que haja uma renovação do seu entendimento, para que o pecado seja algo que estava no passado apenas, que a partir de agora você vai produzir frutos do Espírito. Permita que essa renovação aconteça na sua vida. Essa renovação, quando você permite que o Espírito Santo lhe ajude com isso, cada vez que você vai buscando a renovação, cada vez que você permite que a renovação aconteça, mais cheio do Espírito Santo você vai ficar. Isso através do poder de Deus. O apóstolo Paulo, ele também nos ensina que a nossa luta aqui na terra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Há uma atuação maligna querendo afastar você de Deus. Há uma atuação demoníaca que trava batalha nos campos espirituais e que o Espírito Santo quer lhe capacitar. O apóstolo Paulo fala isso na carta aos Efésios, também aí pertinho onde a gente está lendo, capítulo 6, ele vai falar sobre as armaduras, ou a armadura de Deus, que é a espada do Espírito, é a palavra de Deus. Oh, coisa boa! Seja sincero, seja sincero. Toda vez que você abre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você já percebeu o quanto Deus fala ao seu coração? Quanto Deus fala ao seu coração. Essa semana alguém comentava ou perguntava para mim se a Bíblia Sagrada era a palavra de Deus ou apenas continha a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, na minha opinião, é a revelação de Deus para o ser humano. É um livro histórico, é um livro de revelação, é um livro, quando eu leio, eu descubro a vontade de Deus para o ser humano, e quando eu a coloco em prática, eu me torno uma pessoa que vou ajudar outras pessoas a enxergar a verdade que está contida nessa palavra. Aqui tem frases onde Satanás fala, aqui tem frases onde o ser humano fala, mas aqui tem muito mais coisa onde Deus fala ao nosso coração. Aleluias! Deus quer falar ao seu coração através da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é permitir que haja uma renovação do seu entendimento, sabe? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E hoje nós estamos estudando exatamente sobre essa necessidade de ser cheio do Espírito Santo. Quando um cristão deseja ou permite que ele seja cheio do Espírito Santo, observe a vida dele se não é diferente. Observe as atitudes dele se não é diferente. Quando eu digo dele, comum de dois gêneros, tanto homem como mulher. É diferente. Porque o Espírito Santo passa a moldar
através da palavra. Cada vez que ele lê a Bíblia Sagrada, cada vez que ele vai se alimentando, a sua mente começa a se ocupar ou alimentar a sua alma, né? Começa a absorver o conhecimento da palavra, e esta palavra vai se tornar a bússola, dando o norte para onde ele caminhar. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso desejar. Para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso me humilhar diante de Deus e permitir também, a terceira coisa, que haja uma renovação do meu entendimento através da palavra de Deus. Daí a próxima etapa seria você usar os seus lábios para declarar: eu quero, eu sou servo de Deus, eu pertenço a Deus. Nós precisamos declarar isso, porque tem muita gente declarando o contrário de nós. E quanto mais eu declaro, eu faço uma autoafirmação daquilo que eu acredito. Então, para ser cheio do Espírito Santo, eu preciso declarar que pertenço a Deus. É muito bom quando a gente lê o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Repita aí. O Senhor, isso, é o meu pastor, nada me faltará. Mas só vai faltar se eu não permitir que Deus seja o meu Senhor e pastor. Pense nisso. Para que você seja cheio do Espírito Santo, ou cheio do Espírito Santo, é preciso fazer exatamente isso. Declare todo dia, ainda que digam algo de você, ainda que pense algo sobre a sua vida, ainda que Satanás utilize-se das ferramentas que ele sempre faz, usa pessoas, instituições, tanta coisa, para querer apontar a nossa vida do passado que já foi perdoado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, quando eu confessei o meu pecado, o nosso pecado, cada um seu, evidentemente, Jesus já perdoou. E quando você declara: eu pertenço a Deus, o Senhor meu pastor e nada me faltará, você está fazendo essa afirmação a fim de que essa verdade esteja explícita não somente àqueles que te rodeiam, mas a você próprio. Senhor, eu pertenço a Ti, me enche do Espírito Santo. Diga isso aí. Isso. Tenha vergonha não, eu sei que tem gente do seu lado aí, mas pouco me importa. Senhor, eu pertenço a Ti, me enche do Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluias. A partir de então, você tomando essas atitudes de maneira consequente, né? Vai seguindo as etapas. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar, para que seja cheio do Espírito Santo, é não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeça. Efésios, o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 30, ele diz assim: não entristeçeis o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Lembra que eu disse que no dia que você entregou a vida a Jesus, você foi selada pelo Espírito Santo? É um selo. É uma aplicação, por exemplo, daquilo que acontecia no passado. Um escravo, quando era vendido a outro, o seu dono, aquele que comprou o escravo, colocava um selo nele. E esse selo, às vezes, era uma marca que era visível para que as pessoas pudessem ver e dizer: aquele escravo, aquele servo, não vou usar a palavra escravo, mas aquele servo pertence àquele Senhor. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, e você também, o Senhor colocou uma marca na nossa vida. Satanás, quando olha e vê essa marca, ele deixa claro, ele sabe que você não pertence a ele, pertence ao Senhor Jesus, pertence a Deus. Então, já que você pertence a Deus, assim como um servo não deveria entristecer o seu Senhor, assim também nós não devemos entristecer o Espírito Santo, porque fomos selados por Ele. Glória a Deus. Dá para dar um glória a Deus aí?
Aleluia. Não permita que o Espírito Santo de Deus se entristeça com o que você, porventura, possa fazer. Uma coisa que atrapalha muito a ação do Espírito Santo na nossa vida de maneira plena, cheia, é incredulidade. Para que eu seja cheio do Espírito Santo, eu preciso acreditar. Crer é um verbo. Todo verbo ele exprime uma ação. Eu acredito. Eu preciso tirar do meu coração a incredulidade. Lucas 1,37. Para Deus, nada é impossível. Pode ser impossível para os médicos, pode ser impossível para os psicólogos, terapeutas, pode ser impossível para o juiz, pode ser impossível para o seu esposo, para a sua esposa, pode ser impossível para alguém que aponta o dedo para você e diz que não há mais jeito, mas para Deus não existe impossibilidade. Ele pode e Ele tem o desejo de fazer isso na sua vida. Tornar você uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo de Deus, ela toma ações, ela age de maneira que é muito incompreensível às pessoas, às vezes, que estão do nosso lado. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, então. Uma outra coisa, e aqui eu encerro a sétima coisa, pelo qual, ou atitudes que são necessárias que nós tomemos para que sejamos cheios do Espírito Santo. Uma coisa que nunca a gente pode esquecer. Ter um coração agradecido. Gratidão a Deus é muito importante. Se você já entregou sua vida para Jesus, olhe para o seu passado e veja o quanto da lama, do charco de lodo Deus lhe tirou. Firmou os seus passos, colocou os seus pés firmados sobre uma rocha. Aleluias. E tem feito de você instrumentos, então foque nisso. Eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção diante de Deus. Então, por conta disso, eu vou agradecer a Deus quando a gente pega a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o próprio apóstolo Paulo, 5,18, ele diz assim: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Pastor, o senhor está falando isso porque não sabe da minha luta, não importa. Está difícil? Glória a Deus. Senhor, eu te louvo por essa adversidade. Porque eu sei que em meio a essa adversidade o Senhor vai abrir uma porta. Vai escancarar essa porta. E vai me fazer fluir. Vai me fazer estar feliz que este choro que hoje acontece vai ser transformado em um dia de júbilo. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Sempre vem pela manhã. Eu acredito que isso está prestes a acontecer na sua vida. Você crê? Dê um glória a Deus aí onde quer que você esteja. Em tudo, dai graças a Deus. Eu sei que é muito bom agradecer a Deus quando há fartura na despensa. É muito bom dar glória a Deus em ver os filhos, em ver o matrimônio, em ver, por exemplo, a conta gordinha do banco. É muito bom estar debaixo de um teto, estar sendo protegido pelo sol, pela chuva. Mas nós devemos aprender também a glorificar a Deus e reconhecê-lo como Senhor também nas adversidades. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Então eu preciso ter um coração grato, agradecido a Deus. Lembra dos leprosos? Foram curados 10. Apenas um voltou para agradecer a Deus. Meus amados, se eu desejo ser cheio do Espírito Santo de Deus, eu aqui separei algo aqui para nos fazer lembrar qual é o significado de ser cheio do Espírito Santo. Essa palavra, ela
foi analisada por John Stott, e ele coloca da seguinte forma: a forma exata do verbo enchei-vos, cheios do Espírito Santo, ela é muito sugestiva, porque primeiro ela está no modo imperativo, ou seja, enchei-vos. Não é uma sugestão que o apóstolo Paulo está dando para nós, mas um mandamento. Este verbo, ele analisado dessas 4 formas que eu vou falar agora, deixa claro que ser cheio do Espírito Santo não é uma sugestão que está sendo dada pelo apóstolo Paulo, mas porque precisamos e devemos ser cheios do Espírito Santo, a fim de que os frutos do Espírito possam fluir na nossa vida. Eu vou falar sobre os frutos do Espírito daqui um pouquinho. Segundo, este verbo enchei-vos do Espírito, que é colocado nesse texto que a gente leu, ele também está na forma plural. Isso significa dizer que isto está endereçado de maneira total, ou a uma totalidade da comunidade cristã. Ser cheio do Espírito Santo, eu vou dizer isso para você, não é um privilégio de alguns. Não foi para alguns. Quando você lê o texto de Atos capítulo 2, sobre o derramar do Espírito Santo de Deus, o texto vai mostrar que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, da plenitude do Espírito Santo de Deus. Não houve sequer que deixasse de receber esse Espírito Santo de Deus. Então, nunca pense que você não está sobre a medida certa, está faltando isso. É claro que existem algumas coisas que vão precisar ser mudadas na nossa vida, como já foi dito algumas coisas aqui, e o próprio capítulo 5 vai falar sobre isso. Mas esse texto também, através desse verbo que expressa enchei-vos, como está no plural, ele é também para todos que acreditarem. Ser cheio do Espírito Santo não é para alguns privilegiados que estão dentro da igreja, é para todos. Então, a terceira coisa que a gente pode analisar nesse verbo, ele também está na voz passiva, deixai. O termo enchei-vos também tem um sentido de deixai o Espírito Santo encher a sua vida. Permita que o Espírito Santo encha a sua vida. Quanto mais você busca, quanto mais você ora, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você produz os frutos do Espírito, que eu vou falar agora, mais coisas e mais de Deus você vai ter como oferecer também coisas boas de Deus para outras pessoas. Você vai ver que sua vida ela passa a ter um novo sentido. A quarta coisa que aparece neste verbo enchei-vos do Espírito é que também ele está no tempo de presente. Ou seja, esse verbo no grego, ele coloca 2 imperativos. Vou repetir aqui. O tempo presente, no grego, é 2 imperativos. Por exemplo, ao Cristo, desde uma ação única, enchei-vos do Espírito. Lembra em João capítulo 2, versículo 7, onde Jesus diz, encha as talhas até... encha todas as talhas de água. O termo encher ali também era uma simbologia daquilo que o Espírito Santo pode proporcionar, porque na festa faltou vinho. Jesus pediu para que fosse pego vasilhas entre os vizinhos, e quando trouxeram a ele mandou encher de água, porque ele ia transformar, ele ia mudar todas as coisas. A tristeza que estava na vida daquele casal por conta da falta do vinho, Jesus mudou e transformou a tristeza em júbilo, em alegria e em elogios àquele casal, porque até então é muito comum, foi dito a eles, servir
o melhor vinho no início, mas vocês reservaram o melhor vinho agora. Que coisa boa, né? Esse texto que acabamos de ler, enchei-vos, ou melhor, esse verbo, também ele também faz a descrição de uma ação contínua, ou seja, encher do Espírito Santo é estar debaixo desta graça de Deus e todo dia pedir, me encha do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, Senhor, me enche do Espírito Santo, Senhor, me enche do Espírito Santo. Isso é uma frase que você, nas suas orações, vai falar, mas também você vai em busca de buscar. Então, não foram apenas para os apóstolos no dia de Pentecostes. Não. É para esse momento que nós estamos vivendo. Porque pessoas cheias do Espírito Santo têm mais facilidade de tomar decisões, como já foi falado, consegue ter melhor discernimento das coisas, cheio do Espírito Santo. Esse Espírito Santo ele não é só para uma ação, que haja uma ação contínua, todos os dias, mas também todos os dias eu devo dizer, Senhor, me enche do Espírito Santo. Eu paro quando, pastor? Até a volta de Jesus. Até a volta de Jesus, você vai estar aí pedindo, Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, me enche do Espírito Santo. Senhor, me encha do Espírito Santo de Deus. Quando a gente abre a Bíblia, eu vou abrir aqui a carta aos Efésios, no capítulo 5. Deixa eu abrir aqui. Glória a Deus. Capítulo 5. Esse próprio capítulo 5, você precisa lembrar que, como foi falado, vai falar a partir do versículo. Deixa eu ver aqui. Vai falar dos frutos, ou melhor, das obras das trevas, mas também vai falar sobre a necessidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Os frutos do Espírito caminham também pela uma questão de santidade. Amados, o fruto do Espírito, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio, tudo são coisas que a gente, além de outras coisas, então, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos estar de maneira privilegiada, entrando na presença de Deus e descobrindo que o ser cheio do Espírito Santo também caminha pelo ato de desejar, pelo ato de humilhar-se diante de Deus, pelo ato de renovar-se ou permitir que haja renovação do seu entendimento com a palavra. É preciso declarar todo dia que pertenço a Deus. Também eu tenho que lembrar que eu não posso entristecer o Espírito Santo de Deus, que eu não posso permitir que o meu coração seja um coração que não seja agradecido a Deus, ingrato a Deus. Eu tenho que ser agradecido a Deus sempre e ter, evidentemente, na nossa vida, a certeza de que o nosso Deus, Ele está desejando sempre que a gente arranque do nosso coração também a incredulidade e que a gente acredite nessa promessa e de que esse Espírito Santo seja o meio pelo qual Ele tem falado conosco e Ele vai continuar falando conosco. Eu quero convidar você agora para fazer uma oração comigo. Vamos orar a Deus? Isso, glória a Deus. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a alma está batida,
é mais forte que eu. Pois tem sido abrigo para mim e o consolo em cada aflição. E quando a alma está batida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu, que é mais forte que eu. Ó Senhor Jesus, atende minha oração. Necessito sim da tua poderosa mão. E quando a